Você já ouviu falar no filme Gaúcho Negro, que é o filme da Xuxa que praticamente não tem a Xuxa? Se você nunca ouviu falar ou já ouviu, no vídeo de hoje nós vamos relembrar dessa pérola dos anos 90 que foi lançada pela Xuxa Produções. Vamos relembrar da história e também de algumas curiosidades. Então, se você quer relembrar desse filme, fica junto comigo porque eu sou Hiro, esse é o canal TV 80 e vai começar mais uma viagem nostálgica. No ano de 1990, Xuxa havia lançado o filme Lua de Cristal. O filme foi sucesso de bilheteria, se tornando recorde na época, superou até o Super Xuxa contra Baixo Astral. Então dava para ver que Xuxa nas telinhas era lucro na certa. Então começaram a planejar outro filme para Xuxa, que seria lançado no ano de 1991. Nesse ano de 1990, um cantor chamado Gaúcho da Fronteira começava a fazer sucesso a nível nacional. Afinal, ele era um cantor de músicas gaúchas que fazia bastante sucesso mais no estado do Rio Grande do Sul. Só que as suas canções começavam a fazer sucesso e cair no gosto popular brasileiro. E ele começou a fazer participação em vários programas de TV da época, inclusive no programa Show da Xuxa. Diz um vaneirão safado, esse samba vaneirado, que até hoje ninguém viu. E nos anos 80 e no início dos anos 90, tinha um ícone da música gaúcha chamado Teixeirinha, que fazia vários filmes e fazia sucesso principalmente entre os gaúchos. Então a Xuxa Produções quis entrar nessa onda, já que havia um cantor gaúcho fazendo sucesso nas telinhas, resolveram convidar o cantor Gaúcho da Fronteira para poder estrelar um filme, na qual ele iria fazer uma parceria com a Xuxa. Só que tinha um porém, nessa época a Xuxa estava investindo na sua carreira internacional e estava bem atarefada. Ela não ia dar conta de gravar um novo filme. Então ela resolveu passar o papel que seria dela para a Paquita Letícia Spiller, que seria a estrela do filme Gaúcho Negro. E assim fizeram o convite para o Gaúcho da Fronteira para ele poder estrelar esse filme junto com a Letícia Spiller e também com Cláudio Heinrich. Por aí eu comecei a fazer o programa da Xuxa e falando com ela, falando com a produção, e aí me convidaram para fazer. Aqui neste trabalho, Gaúcho Negro tá, o principal artista sou eu. O filme teve a direção do Jessel Bus, que foi o mesmo autor do filme Sonho de Verão dos Paquitos e das Paquitas, que também havia sido lançado no ano de 1990, e o filme teve como elenco principal o Gaúcho da Fronteira, a Paquita Letícia Spiller, a Paquita Juliana Baroni, o Paquito Cláudio Heinrich e o Paquito Egon Júnior. E a Xuxa faria apenas uma pequena participação no filme, mostrando que ela seria a narradora da história. E a história do filme seria inspirada em uma lenda antiga gaúcha que conta a história do Gaúcho Negro. É de um tal de Gaúcho Negro, um peão solitário, todo vestido de preto, que percorria as estâncias, fazendo justiça. Dizia até que ele não era desse mundo. E além disso, esse herói gaúcho é bem similar ao Zorro. Lembrando que no ano de 1990 havia sido lançada uma nova série do Zorro. Então a gente vê uma boa inspiração desse filme, principalmente na questão do visual e também da ação do personagem, que lembra o personagem Zorro de 1990. E assim, produzido pela Xuxa Produções no ano de 1991, foi lançado o filme Gaúcho Negro, Um Amor de Bang Bang. Seria ele uma alma do outro mundo, um ladrão, um justiceiro. Nada disso. Gaúcho Negro. O Gaúcho Negro. O Gaúcho Nem Negro. lenda, nem realidade. Olha o que Deus me deu. Um mistério vivido pelo Gaúcho da Fronteira, com a participação de Xuxa Meneghel, Paquitos, Paquitas e um final surpreendente. Gaúcho Negro. E a partir de agora eu vou fazer um resumo sobre toda a história do filme. Então se você nunca assistiu esse filme e quer assistir ele antes de ver o vídeo, o link dele completo vai estar aqui na descrição, porque ele está disponível no canal do Gaúcho da Fronteira. Se você quiser assistir antes, assiste e depois volta aqui no vídeo, porque a partir de agora eu vou narrar a história completinha do filme, inclusive com spoilers, vou contar a história todinha. Então caso você não queira saber antes de assistir, assiste e depois volta.
O filme começa com o Gaúcho da Fronteira, na qual ele interpreta ele mesmo no filme, indo para um festival de música no Rio Grande do Sul, na cidade de Rio Grande. Gaúcho da Fronteira! Como é que você vai? Que prazer tê-lo conosco! Tudo especial? Tudo especial de primeira. Como é? Vamos abastecer? Abastece e me completa o óleo. O que achou, hein? Essa região do Rio Grande é bonita, uma barbaridade. É, Gaúcho, tem razão. Mas eu tô louco pra chegar no festival. Lá que deve estar bem bom. E nesse festival participa vários artistas locais do Rio Grande do Sul que faziam sucesso no estado. E realmente artistas de verdade fizeram parte desse elenco na qual se apresentavam no festival fictício do filme. Que tem a honra e o prazer, neste momento, de apresentar o maior ídolo da juventude do Rio Grande, Renato Borghetti. E aí, tá gostando do review desse filme, relembrar dessa pérola dos anos 90? Então, dá uma ajudinha pro canal agora, clicando no botão do joinha. É rapidinho, é de graça, quando você clica no joinha, o vídeo é recomendado para as outras pessoas e o canal ganha mais engajamento. Então eu preciso da sua ajuda para deixar um joinha no vídeo. Curte aqui, curte já, é só um like, vai ajudar. Se inscreve aí, não vai custar, é só chance de compartilhar. E na cidade de Rio Grande tem uma professora chamada Adriana que cuida de uma escola, ela é a professora dessa escola e também cuida de um menino chamado Pedro, cuja família foi morta em um incêndio misterioso. O que aconteceu, Pedro? Fala pra mim. O menino deve estar com problema, arrumou uma confusão aí no bar e veio o tempo todo meio churumingando. Prazer, eu sou a Adriana, professora da escola. Sou eu que tomo conta do menino. Ele perdeu os pais na semana passada. O pai de Adriana morreu quando ela ainda era criança e quando ele estava ali nos momentos finais, ele resolveu contar para ela onde é que estavam escondidas as escrituras das terras que era dele, pois ele não tinha as escrituras, mas sabia onde estava. Só que em meio ao leito de morte, ele passou a mensagem incompleta, deixando uma espécie de charada, dizendo que estava enterrada a escritura. Só que a Adriana não conseguiu entender a mensagem por completa. Sendo assim que ele morreu logo em seguida e a Adriana ficou sem a documentação das terras, sem poder provar realmente na justiça que aquelas terras pertenciam a ela após a morte do pai. Papai vai te deixar. Minha querida filhinha, não a esqueça. Escondido debaixo da figueira, o documento. Procure o Túlio Andrade. E não esqueça a figueira. E as crianças da cidade de Rio Grande crescem sempre assistindo filmes do Gaúcho Negro, que é uma lenda local que fala de um justiceiro que alguns acreditam que é uma alma penada que volta para poder vingar aqueles que sofreram injustiças. Quando eu crescer, vou ser o Gaúcho Negro. Eu também. Tu não pode ser mulher. E na cidade, em meio ao festival, está acontecendo uma onda de roubos. Vários bandidos estão invadindo as fazendas, roubando gado e também tocando fogo nas propriedades para poder espantar eles daquelas terras. E o coronel da cidade, chamado Nestor, está interessado nas terras da Adriana, pois ele tem um plano de tomar a terra de todos os colonos do local, pois ele sabe que esses colonos não possuem as escrituras, então aos poucos ele está tomando a terra de cada um e colocando eles para fora de suas propriedades. E ele tem a intenção de fazer isso também com a Adriana. O que o senhor quer, seu Nestor? Resolver essa questão das terras que estão sem escritura. Inclusive as terras que a senhorita mora não estão legalizadas no cartório da cidade. É, nós estamos tentando uma solução. Mas sem escritura, professora, não há solução. Pouco tempo depois, chega na cidade de Rio Grande o João e a Tininha, que são dois irmãos que estão vindo do Rio de Janeiro para as festividades. Alô, queria informação? Deseja alguma coisa? Oi. Qual o seu nome? Eu sou Adriana, professora da escola. João, pergunta logo onde é a estância do seu Solano. E eles chegam na escola de Adriana e a Adriana leva eles dois até o festival. Lá eles encontram Zecão, que logo de cara percebe que João tá apaixonado pela Adriana.
Saudade! Tudo bom? Tudo! Fala, Becão! E aí, João? A ligadora da professora, que isso, cara! E após essa parte do festival, várias pessoas contam para o gaúcho da fronteira que o coronel Nestor está tomando as terras dos colonos, que os colonos não têm as escrituras, então ele está se apossando dessa terra. Claro que num esquema de grilhagem de terra. E eles também suspeitam de quando o coronel não consegue convencer as pessoas a sair das suas terras, ele acaba dando um fim nos moradores, pois muitos suspeitam que foi o coronel que matou os pais de Pedro. Quer dizer, Solano, que não há terra para todos? É isso que está acontecendo, gaúcho. Os colonos reclamam as terras, mas não têm as escrituras. E, por outro lado, o coronel Nestor afirma que as terras pertencem a ele. Mas isso tá errado, tio. E pouco tempo depois, temos a primeira aparição do Gaúcho Negro. O nosso herói aparece nesse exato momento, vestido com a roupa a la Zorro, todo de preto, máscara preta, chapéu, capa, andando de cavalo, e ele vai em direção à fazenda do coronel Nestor, pois ele está à procura das tais escrituras que estão desaparecidas. E ele consegue invadir a casa do coronel, mas acaba sendo surpreendido por um dos seus capangas e tem que fugir. E no dia seguinte é lançado o mistério de quem é o Gaúcho Negro. E o filme nos induz a pensar que o Gaúcho Negro é o Gaúcho da Fronteira, pois o Gaúcho Negro começou a aparecer com a chegada do Gaúcho da Fronteira. O meu capataz viu o ladrão. O Gaúcho Negro. O Gaúcho Negro. Eu o vi com esses olhos que Deus me deu. Até parece que é a alma do outro mundo. Um ladrão, isso sim. Quando eu colocar as mãos nesse miserável, ele vai aprender a não se meter com o coronel Nestor. E todas as pessoas passaram para ele a questão do coronel Nestor estar roubando a terra dos colonos, jogando a suspeita da identidade do Gaúcho Negro ser o Gaúcho da Fronteira. Quer dizer, Solano, que não há terra para todos? É isso que está acontecendo, gaúcho. Os colonos reclamam as terras, mas não têm as escrituras. Logo em seguida é mostrado os ladrões que estão roubando o gado dos moradores e também tocando fogo nas fazendas, e mostra que eles trabalham para o coronel Nestor e eles já estão preocupados com as ações do Gaúcho Negro. O chefe falou que é pra gente ter cuidado com esse tal Gaúcho Negro, né, Caolho? Que é pra ele não roubar o gado que o chefe roubou. Mas esse Gaúcho Negro é mais ladrão que nós, né, Patada? Eu só não entendo por que a alma vai querer boi. Só que eles acabam se afastando do local onde está o gado roubado e o Gaúcho Negro, durante a noite, pega esse gado e devolve para os seus donos verdadeiros. Será o Gaúcho Negro? Eu acho que ele tá trazendo o gado roubado de volta. Pouco tempo depois, a professora Adriana começa um romance com o João. E o Gaúcho da Fronteira começa a sondar com as pessoas se eles desconfiam da identidade do Gaúcho Negro, como se ele estivesse preocupado se realmente as pessoas estão desconfiando que é ele ou não, fazendo a gente acreditar que realmente ele é o Gaúcho Negro. E essa história do Gaúcho Negro? Quem você acha que é? Não é você, Gaúcho? Eu, hein? É. Uns dizem que é lenda, outros juram que é verdade. E o coronel fica extremamente irritado com as ações do Gaúcho Negro e decide pôr um fim nele para continuar o seu processo de roubo e grilhagem de terra. Não é possível um homem aparecer e desaparecer assim? Mas o senhor tem certeza que é o tal Gaúcho Negro? Certeza absoluta. Vamos pegar esse bandido. E o Gaúcho Negro começa a se arriscar, faz aparições durante o dia, enfrentando o bando do coronel. Olha que menino lá é assombração. Deus me livre. Salsa ruda de né? E o coronel, usando do seu prestígio, acaba convocando a polícia para fazer uma caçada ao Gaúcho Negro em meio a essa aparição dele. Só que ele consegue escapar da polícia. Pouco tempo depois, mostra que o Gaúcho da Fronteira segue o rastro dos bandidos que roubaram o gado. Só que quando ele está investigando, ele acaba sendo capturado pelos bandidos. Quer dizer que foi por aqui que eles levaram esse gado pra lá.
E a Tininha, irmã do João, acaba presenciando o momento que o gaúcho da fronteira é sequestrado, só que também ela é sequestrada pelo bando. Então João e Zeca saem em busca da Tininha e vão na escola perguntar a Adriana se ela sabe do paradeiro da irmã dele. Adriana, Será que eu vou conseguir? você viu minha irmã por aqui? Não, não vi não. Ela tá sumida desde cedo. Ô, João, vamos logo, cara. Só que durante a noite os bandidos acabam saindo, deixando o gaúcho da fronteira amarrado sozinho e ele consegue escapar, pega seu cavalo e vai embora. E instantaneamente nesse mesmo momento, pelo mesmo lugar que ele foi, aparece o gaúcho negro que vem salvar a Tininha. Os bandidos vão botar fogo nas terras do seu Solano. E a Tininha acaba dando a informação de que os bandidos falaram que estão indo naquela noite colocar fogo na fazenda do Solano, que é o local onde ela e o irmão estão hospedados, fazendo assim o gaúcho negro saber onde os bandidos estão e ir tentar impedi-los. E o gaúcho negro acaba chegando a tempo, impedindo os bandidos de colocar fogo na fazenda. E após o gaúcho negro desaparecer, aparece na fazenda o gaúcho da fronteira. E até as pessoas da cidade começam a desconfiar de que o gaúcho da fronteira é o gaúcho negro. Onde que você estava, gaúcho? Tá na mão dos bandidos. Solanos vão botar fogo na fazenda. O quê? O gaúcho negro já resolveu tudo. Mas foi ele que salvou a Tininha. É engraçado. Toda vez que o gaúcho negro aparece, você está sumido. E quando você aparece, quem está sumido é ele. Eu sou cantor, não sou justiceiro, rapaz. Só que chega um momento da trama que o gaúcho negro descobre que o coronel roubou todas as escrituras dos moradores no cartório e enterrou embaixo de uma árvore na fazenda dele. Então, durante a noite, o gaúcho negro veste a sua roupa e vai em busca dessas tais escrituras. Ele começa a cavar a árvore e acha a mala com todas as escrituras. Só que nesse momento, um dos capangas acaba atirando no gaúcho negro, que é acertado, e acaba se ferindo de forma grave, mas mesmo assim ele consegue fugir a tempo levando as escrituras. Larga isso que tem na mão e tira a máscara pra eu ver sua cara antes de te mandar pro inferno. Vamos atrás dele! Ele está ferido, vai ser fácil pegá-lo. Só que por estar baleado, o gaúcho negro acaba caindo no meio da floresta e nesse momento ele é encontrado pelo gaúcho da fronteira. E aí nós vemos que o gaúcho da fronteira não é o gaúcho negro, mas o gaúcho da fronteira resolve ajudar o gaúcho negro, coloca ele no seu cavalo e leva ele para longe para poder cuidar dele. Ah, mas tu existe mesmo, Chico. Só que no meio do caminho, o gaúcho da fronteira resolve tirar a máscara do gaúcho negro e aí é revelado a identidade desse herói que tem ajudado o povo. O gaúcho negro, na verdade, é a professora Adriana. Não me diga! Ela é quem está tentando recuperar as escrituras que estão com o coronel. Professora? Me leva pra casa. Então o gaúcho negro leva ela para casa dela para poder cuidar, tirar a bala do ferimento e cuidar dela, e ela faz ele prometer que vai guardar o segredo dela e não vai contar pra ninguém que ela é o gaúcho negro. Precisamos tirar essa bala que tá alojada, amor. Ele não sabe que tu é gaúcho negro, hein? Não, gaúcho. Ninguém sabe. Por favor, guarda meu segredo. Pode ficar tranquilo. Logo em seguida, a Adriana mostra para o gaúcho da fronteira todas as escrituras que ela conseguiu encontrar que provam que as terras pertencem aos colonos. Consegui. Quer dizer que as terras do Coronel Nestor
pertence a Túlio Andrade. E agora que o coronel sabe que o Gaúcho Negro está ferido, ele manda o seu bando atacar todas as fazendas, inclusive a escola da professora Adriana. Os bandidos começam a incendiar para tentar afugentar todos os moradores. E a Adriana, sabendo que está ferida e que não vai dar conta de lidar com os bandidos, acaba passando a sua roupa de gaúcho negro para o gaúcho da fronteira para ele assumir a identidade e ajudar as pessoas. A gente precisa acabar com eles. Toma, vai, leva isso aqui. João, toma conta dela. Então o gaúcho da fronteira veste a roupa de gaúcho negro, se torna esse herói e vai em busca do coronel Nestor. E ele chega num momento que o coronel está ameaçando a família de colonos para sair do lugar. E assim começa a batalha final entre o gaúcho negro e o coronel Nestor, que termina com a vitória do gaúcho negro. E se a polícia perguntar, eu vou dizer que foi o gaúcho negro que acabou com vocês. Alô, no diabo! Olha aí! Chegou a tua hora, Coronel Nestor! Eu vou te mandar pro inferno! Que após vencer o coronel, devolve as escrituras para os moradores, mostrando que eles realmente são os verdadeiros donos das terras, e nesse exato momento a polícia chega. Os moradores mostram que são donos da terra e falam que o coronel estava tentando roubá-las, fazendo assim o coronel ser preso pela polícia exatamente nesse momento. A escritura! Agora eu quero ver, coronel! Seu delegado, agora nós vamos até lá na delegacia. O senhor vai gostar muito de ler essa escritura. E o gaúcho negro, ao ver a polícia, acaba se escondendo. Nesse momento ele é flagrado pela namorada do gaúcho da fronteira, que tira a máscara do gaúcho negro e descobre que o gaúcho negro é o seu namorado. Na verdade, ela acredita que ele é o gaúcho negro e sempre foi ele que estava fazendo essas coisas. Agora vamos ver quem tu é, gaúcho negro. Meu herói. Logo em seguida aparece a Xuxa narrando essa história para as crianças, ou seja, todos os acontecimentos estavam sendo narrados pela Xuxa para várias crianças, na qual ela estava contando a história do gaúcho negro. Xuxa, o menino conseguiu as terras que eram dele? Conseguiu. O gaúcho negro devolveu todas as terras roubadas aos colonos, nunca mais houve queimadas e nem roubo de gado. E assim, no final é mostrado que o gaúcho da fronteira casa com a sua namorada, que foi a moça que ele conheceu ali na cidade de Rio Grande, e todas as pessoas afirmam que ele é o gaúcho negro, só que ele nega veemente que ele não é o gaúcho negro, ele só usou a fantasia daquela vez. Parabéns, gaúcho, parabéns, cuide bem da minha filha rica. Pode deixar, meu irmão. É, mas o gaúcho negro era você. Não era, Pipiolo. Aquela vez foi só de brinquedinho, de mentirinha. E assim, quando o gaúcho da fronteira está saindo para a sua lua de mel, junto com a sua mulher e com seu amigo, o gaúcho negro aparece próximo do seu carro para agradecer a ajuda do gaúcho da fronteira, sendo esse o final do filme. E esse filme até que fez um certo sucesso, levou cerca de 535 mil pessoas para o cinema para assisti-lo. E uma curiosidade é que a atriz Andressa Coetzee, que havia interpretado um ano antes a Xuxa no filme Lua de Cristal, a Xuxa quando era criança, também fez uma participação nesse filme, onde ela interpretava a Adriana quando era criança. Vou ser o gaúcho negro. Eu também. Tu não pode ser mulher. E a Letícia Spiller recentemente revelou que esse filme era para ser estrelado pela Xuxa. O papel da Adriana era para ter sido feito pela Xuxa. A Xuxa era para ter sido a protagonista desse filme junto com o gaúcho da fronteira. Só que devido a toda a sua agenda lotada, ela não deu conta de participar do filme e acabou passando o papel para a Letícia Spiller. Fiz um filme que a Xuxa não quis fazer, que chama-se Gaúcho Negro. O filme nem é bom. Mas assim, é a história do Juscelino
justiceiro, né? Que ele se veste de justiceiro, tipo Zorro, para pegar as terras que pertenciam ao pai dela. E, na verdade, era ela a professora da cidade que foi defender os ideais do pai e tal. E o filme é bem musical, traz vários cantores de músicas gaúchas, cantores que eram famosos no Rio Grande do Sul, e também traz algumas participações especiais que são conhecidas a nível nacional, como por exemplo a banda Nenhum de Nós. Eu amei, acho que algumas vezes. E para finalizar, eu vou deixar minha opinião sobre esse filme. Já a história do filme, ela é bem corrida, os acontecimentos são muito rápidos e tem vários questionamentos que não têm resposta, pois o filme tem pouco mais de 1 hora e eles precisam correr para a história poder acontecer. Então muitas coisas acontecem muito rápido, o que acaba fazendo a gente perceber que as situações são forçadas. Mas tenho certeza que para os gaúchos que assistem esse filme, com certeza eles devem gostar, porque ele representa bastante a cultura do estado. Eu, como baiano, não posso falar muito sobre isso porque eu não conheço muito da cultura do Sul. Eu conheço o que a maioria das pessoas conhece que hoje está na mídia, apesar que eu já fiz a representação de um gaúcho em uma apresentação. Se eu encontrar a foto, eu vou colocar aqui para vocês, onde eu tava ali de bombacha e tudo, representando o gaúcho. Churrasco, bom chimarrão, fandango, trago e mulher. Mas na verdade, esse é o único conhecimento de cultura gaúcha que eu tenho. Se você é gaúcho, deixa aqui nos comentários se realmente eles representaram fielmente a cultura rio-grandense nesse filme. Mas no geral, é um filme que dá para se divertir. Se você é uma pessoa que acompanha bem o enredo, logo ali na metade do filme você já percebe que o gaúcho negro é a Adriana, fica muito na cara. Mesmo o filme tentando te empurrar que o gaúcho da fronteira é o gaúcho negro, fica muito na cara que é a Adriana. Mas eu indico ele como um filme para se divertir. Para você saber que existe, não é uma obra-prima do cinema, mas é um filme divertido, dá para você assistir do começo ao final, não é cansativo, como eu falei, é um filme pequeno, rapidinho você termina de assistir ele e vale a pena relembrar desse filme dos anos 90, produzido pela Xuxa Produções, que é considerado um filme da Xuxa, mas tem uma pequena participação dela no final de menos de 1 minuto. Mas se fosse para dar uma nota de 0 a 10, lembrando que é a minha opinião, de 0 a 10 acho que eu daria nota 4 para esse filme, porque ele precisaria melhorar muito a história, tem muita ponta solta, tem muita parte que fica meio sem explicação, deixando o filme bastante a desejar. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Você já assistiu esse filme? Qual é a sua opinião sobre ele? Gosta ou não? Achou legal ou não? Achou que é um filme que não merece ser assistido de novo? Deixa nos comentários que eu vou ler todos. E se você nunca assistiu esse filme e quer assistir ele completo para ter a emoção de assistir ele está disponível no canal do Gaúcho da Fronteira. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você assistir ele. Mas lembre-se, é um filme do ano de 1990 que nunca foi remasterizado. As imagens são escuras, os áudios têm um pouco de eco, às vezes não dá para entender algumas informações, mas vou deixar o link aqui na descrição que vale a pena você assistir. Se você é fã da Xuxa e das Paquitas, principalmente você precisa realmente assistir esse filme para conhecer essa obra. Então, pessoal, gostaram desse vídeo e relembrar desse filme da Xuxa? Se você gostou, deixa um joinha, ativa as notificações e eu vejo vocês no próximo programa da sua TV 80! Um cubo mágico na mão, fitas cassete, rebobinando emoção. No TV 80 viajamos de volta a lugar nenhum.